Existem ideias, existem boas ideias, existem ideias ruins, existem ideias muito ruins, existem ideias que são obviamente tenebrosas e existe o novo filme de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que está abaixo de tudo isso. Porque esse filme, ele é uma série de decisões erradas que é inacreditável, cara. É inacreditável. Mano do céu. Mas vamos por partes, mas já fica avisado. Se você queria saber o que eu achei do filme, já tá avisado. Eu não gostei, tá? Eu realmente não gostei desse filme. Eu achei ele uma bosta, achei ele uma merda esse filme. Horroroso. Mas eu já vou entrar com vocês em mais detalhes do porquê que eu achei isso. Mas primeiro eu tenho que passar aquela mensagem que vocês já sabem, né? Se inscreve, ativa o sininho, dá o like, me segue no Instagram, no TikTok, aquele padrão que vocês já sabem. E vamos lá. Eu só tenho uma pergunta. O que vocês fizeram no verão passado? Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Filme aí, franquia com esse nome absurdamente longo, né? Que, nossa, ferra com o algoritmo de uma tal forma que eu já não gosto. Tá, pra mim já começa errado aí. Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, tá muito de nome desgraçado. Eu passei pelo filme original, tá? Postei ontem, né? O que eu tô gravando. No dia seguinte eu ter postado o vídeo resumindo, né? O Drops Resume, que eu vou chamar assim esse quadro agora, do Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, original de 97. E lá eu falo que eu não sabia se este filme novo ia levar em consideração o segundo filme ou não. E durante o filme inteiro parece que não, mas depois no pós-crédito a gente vê que sim. Então, tipo, o que torna as revelações desse filme ainda piores. Mas vamos por partes, né? Vamos por partes. Vocês sabem que eu faço na loucura isso aqui, que eu vou na mão da caralho. Cara, aqui nesse filme a gente vai seguir um novo grupo de jovens, né? Que vai acontecer a mesma coisa do original. Não vou fazer mistério. Vão pra estrada, alguém vai morrer, eles vão acobertar, não vão falar nada disso. E é nóis. Só que no filme original isso funciona. Sabe por quê? Porque no filme original eles atropelam um cara que tá vagando pela rua ali e acabou. Né? Nesse filme, fica lá o Ted, bobalhão, no meio da rua, um carro quase bate nele, desvia e cai do precipício. Isso depois dos... porque são 2 caras e 3 meninas. O carro cai depois dos 5 idiotas ficarem segurando o carro, achando que eles conseguiriam segurar um carro e impedir um carro de cair no precipício. Já começa por aí. 3 meninas e 2 caras segurando o carro. Não deixa o carro cair, não deixa o carro cair. Mas o filme já perdeu a lógica de cair. Pra mim, aí o filme já tava... Aí eu já olhei e falei, nossa... Quando chegou nesse ponto, eu já sabia que o filme ia ser ruim. O filme já estava ruim, né? Porque o filme começa com uma cena inicial da protagonista, trocando de roupa ali, né? E ela por 3 vezes fala a mesma coisa, que ela tem uma melhor amiga, que ela tá indo ver a melhor amiga. Primeiro ela faz no espelho, tal, nossa, tô indo ver a melhor amiga. Aí pega um quadro, nossa, tô indo ver a minha melhor amiga. Aí ela troca o take dela olhando pro quadro, nossa, minha melhor amiga. Tá, já entendeu, ela é sua melhor amiga. Segue. Né? Porque a escritora e roteirista desse filme, ela entrega cada diálogo que é pavoroso. Só que, quando se revelar a assassina, eu vou falar mais disso quando eu revelar a assassina, você vai ver que ter um carro neste momento não faz sentido. Não faz sentido. Quebra a revelação dela lá no final. Mas a gente já vai chegar nisso. Eu falo muito isso, né? Fico tacando pra depois, eu não falo nada direito, né? Mas, bom, como eu disse, a gente tem esse novo grupo de amigos aqui, que a gente consegue espelhar eles lá com os original facinho, né? Tem ali a loirinha, popular, tal, que é a Daphne do filme original. Tem o Ted, que é o Barry do filme original, babacão, tal. Tem o Ray, que é o cara mais certinho, que namora, né, ou que quer namorar, ou que era ex-namorado, uma coisa assim, da protagonista, que é a nova Julie. Exatamente os mesmos estereótipos de personagens. Os personagens construídos exatamente do mesmo jeito. Só que pior. Porque a personagem da Danica, que é a loirinha, logo no começo do filme, quando ela falou, eu tenho um vidente mental, alguma coisa assim, acabou pra mim. Porque, nossa, acabou. Meu Deus do céu. Essa personagem, pra mim, morreu ali. O que eu mais queria que morresse no filme. E ela não morre. Inferno. Não morre, que devia ter morrido. Não tem... Porque ela sobrevive a uma parada que não dava pra ter sobrevivido, tá ligado? Não dava.
Mas, como eu estava falando, este grupinho, eles chegam lá, rola aquele negócio, né? Mataram a pessoa sem querer, vamos deixar isso baixo, que não sei o que. Beleza. Vamos embora, toca a vida. Um ano depois, eles se reencontram e começa a chegar os bilhetinhos e tal. E no meio da coisa toda, personagens legados, sendo o Fred e, né, que é o Fred Prinze Jr., que é o Fred do Scooby-Doo, por isso a gente chama de Fred, né, mas que na verdade é o Ray, aparece e a Julie acaba se envolvendo, né, também no bagulho. Os dois aí estão de volta neste filme bosta do caramba. E assim, cara, nada faz sentido. Nada faz sentido, porque a menina começa a receber o bilhetinho e tal. Ah, eu sei que vocês fizeram no verão passado, que não sei o quê. E aí ela decide ir falar com a Julie, porque é alguém que passou por essa mesma coisa. Só que assim, se fosse um Jason, se fosse o Michael Myers, se fosse o Freddy Krueger, o Leatherface, que é o mesmo assassino em todo o filme, é a mesma pessoa em todo o filme, faria sentido fazer isso. Mas aqui não é a mesma pessoa, só tá vestido igual, não é a mesma pessoa fazendo a parada. Então pra que você vai fazer isso? Pra que você vai lá falar com a Julie? A Julie chega lá, ela chega na Julie e a Julie simplesmente fala: mete o pé dessa cidade ou tenta descobrir logo quem que é o assassino antes que dê mais merda. Ela fala as duas coisas mais óbvias do mundo, sabe? Tipo, e a Juliana fica com uma cara de tipo, sério que você veio aqui? Você quer que eu te fale o quê? Você quer que eu faça o quê? E, nossa, tanto que você vê que lá no Pânico, nos filmes do Pânico, quando a Sidney vem, ninguém vai atrás da Sidney pra perguntar o que fazer e tal, porque não faz sentido. Porque apesar de ser a mesma fantasia, o Ghostface e tal, é outra pessoa por baixo. Se chegasse e falasse, ah, é o Billy Loomis que voltou dos mortos, aí beleza, aí vale a pena chamar a Sidney, porque a Sidney lidou com esse cara. Mas aqui, mas não, sabe? Não fazem isso porque não é o Billy Loomis ou o Stu, é outra pessoa. E aqui é a mesma coisa. Não é lá o assassino do primeiro filme. Aquele cara morreu lá atrás, quase 30 anos atrás. Então agora é outro cara completamente. Vai chamar a Julie pra quê? O Ray aparece aleatoriamente na parada também. A participação dos dois, exceto pelo final que caga tudo de vez, é horrorosa. Horrorosa. Fica a sucessão de coisa ali, uma montagem asquerosa, uma montagem bosta. A assassina uma hora tá aqui com uma luva, segurando o gancho aqui com a luva. Vai pras vítimas, volta pra ela. Ela tá sem luva. Ela tá sem luva. Deve ter gravado mais alguma vez, ou gravaram o primeiro take ela sem luva, mandou colocar, ou ela acabou tirando entre takes. E do nada a luva some da mão dela, cara. Ou a menina tá conversando lá com o pastor. Aí ele vai pegar um livro, ele tá só com uma camisa vermelha. Ele vai pegar o livro, ele volta, ele tá com a camisa vermelha e uma jaquetinha branca por cima. De onde veio essa jaquetinha branca, velho? Sabe, é uns erros de continuidade nesse filme tão patéticos, tão ridículos, que, tipo, isso não é aqueles errinhos que não dá pra ver, que é pequenininho aqui no canto e tal, sabe? Não, aqui é erro de continuidade, assim, foda. Nossa, é erro de continuidade complicadíssimo. Tá na cara, assim, não tem como você não ver o erro de continuidade. Nossa, eu nem lembro do fio da meada que eu tava. Antes de ir pro final, que é o verdadeiro problema, que desgraça essa negócio toda, tem um momento, né? Porque a Danica, ela, no verão passado, ela tá com o Ted, tal, passa um ano, a gente descobre que ela passa um ano, a gente descobre que ela terminou com o Ted, que ela tava pra casar, há um mês de casar, né? Tanto que eles vão, o acidente é depois da festa de pré-casamento deles ali, e ela não só terminou com o Ray, como em um ano ela conheceu outro cara, namorou, ele pediu ela em casamento e eles estão pra casar. Esse cara é o Superboy do Titans, detalhe que eu achei bem engraçado. Tipo, nessa velocidade. Filha, em um ano você terminou um noivado e tá em outro. Como assim? E aí, esse noivo dela é o primeiro que morre. É o primeiro que morre, e aqui faz sentido, tá? Pelo menos aqui, diferente do filme original, não tem nenhuma morte que eu olhei e eu falei, ok, esta morte não faz sentido ter acontecido, aqui as mortes fazem sentido, pelo menos. Só que ele morre, e menos de 2 dias depois, ela tá deitada na cama abraçada com o Ted, velho, com o ex dela. Menos de 2 dias depois. Que isso, mano?
Isso foi só pra explicar porque que eu peguei ódio dessa personagem. A minha namorada gostou dessa personagem, ela foi lá ver o filme comigo, e ela gostou da personagem da Danica, ela curtiu a Danica, mas até ela condenou essa parte particular. Até a minha namorada olhou pra essa parte particular e falou, pô, essa menina é uma desgraçada. Isso aí não foi da hora. Essa menina é uma para não falar coisa pior. Mas, quando o noivo dela morre, ela fala uma parada, ela chega pra protagonistinha e fala que é Eva o nome dela, né? Eva. Só que a gente viu o filme dublado e na dublagem falaram Ava. Toda hora que eu falava com ela não era Eva, era Ava. Era uma de... Não se traduz nome, gente. Não se traduz nome. Falando de dublagem, o dublador do Fred também, né? Até esqueci, do Ray. O dublador é bom, mas a voz eu achei que não combinou. A voz não combinou. Meu Deus. Mas, depois que o noivo morre, ela chega lá pra Eva, tá as duas lá, e a Danica fala pra Eva, chorando, triste, né? Eu sou viúva agora, né? Ela fala, eu sou viúva agora. Tecnicamente não, tá? Porque ele era seu noivo. Vocês não tinham casado ainda. Então, tecnicamente, você não é viúva, né? Viúva seria depois que casou. Mas isso é tecnicalidade. E a Eva, a melhor amiga do universo, o que ela faz? Ela vira pra Danica e fala, mas você é uma viúva gata. Tá de sacanagem, né? A sua amiga acabou de perder o noivo dela, né? O noivo dela foi assassinado. Ela achou o corpo do noivo dela, tá chorando, desgraçado, falando, triste pra caramba, falando, puta merda, eu sou viúva agora. E você vai falar, você vai realmente virar pra tua melhor amiga e falar, você é viúva agora, mas pelo menos você é uma viúva gata, né? Vai pra achar outro cara daqui a pouco. Tem diálogos tão ruins quanto esse pro final, que eu não vou falar ainda, mas tem diálogos tão ruins quanto esses pro final. E agora eu quero ir pro final, porque é no final que tá a desgraça toda. Mas antes de ir pro final, eu lembrei de uma coisa antes de ir pro final. Tem uma cena ali, entrando no terceiro ato do filme, que eu juro, a Eva e a Danica estão na delegacia, né? Lá, e a Danica dorme, que elas ficam um tempasso na delegacia, né? O delegado quer manter elas lá até chegar um outro cara. E a Danica dorme, né? De bruço na mesa. E tem uma sequência de sonho que dura uns 5 minutos. Dura ali uns 5 minutos, um pouquinho mais. Que não serve pra nada. É uma cena inteira de quase 10 minutos. Entre 5 e 10 minutos, deve uns 7. Só pra botarem a Sarah Michelle Gellar, né? A personagem lá do filme original nesse filme. Porque não dava pra trazer a personagem dela de volta, porque ela morreu no primeiro filme. Então faz essa sequência de sonho inteira só pra trazer essa mina de volta. Só pra isso. Só pra ter uma cena com ela, pra ter justificado trazer ela de volta. Cara, pra quê? Pra quê? Se você corta essa cena do filme, não faz diferença nenhuma, irmão. Nenhuma. Zero. É ridículo. Porque não é como se a Danica descobrisse alguma informação relevante nessa cena. Não, nada. Só tá lá por tá lá. Acabou. Só tá lá por tá lá. E agora sim, vamos pro final. O final. Então, a gente tem ali os dois casais e tem uma terceira amiga ali, a Stevie, que é quem se revela a assassina, né? E eu de cara pensei, essa menina, magrinha desse jeito, tava conseguindo ganhar dos caras, né? Do Ted, que é fortão numa luta. Mas, isso tem explicação, isso vai vir daqui a pouco, tá? Porque vamos ter um segundo assassino, mas calma. E quando essa menina se revela, ela fala que o cara que eles acabaram matando naquele dia era o boy dela, era o namorado dela. Só que assim, ele tava com o carro do pastor indo atrás dela. E ela fala que ela, depois teve um monte de desgraça na vida dela, começou a ir lá pra igreja e tal, que não sei o quê, né? Então o pastor era um amigo dela, era uma pessoa próxima. E você quer me falar que essa mina não reconheceu o carro de uma pessoa próxima dela? Quando bateu lá o carro do penhasco? Ela, real, não reconheceu o carro. Ela não reconheceu o carro do pastor. É sério. Mas tudo bem. Passando isso, ela se revela. E aí tem uma briguinha das duas. E, mano, eu juro. Ela mata a Danica. A Danica morre. Só que o filme se recusa a aceitar que ela morreu. Porque ela tá com o gancho. O gancho faz esse desenho.
Pum. Ela enfia o gancho aqui e sobe. O gancho ficou aqui, passou aqui no coração, no pulmão. Enfiou mesmo. Não, e joga a Danica no mar. Não tinha como. Mas depois que tudo se resolve, a gente vê que a Danica acabou, a água levou ela para uma praia, acharam ela foi pro hospital e tá suave. Não deu nada. Depois ela vai andando pra praia lá com a Ava como se não tivesse acontecido nada. Como se não tivesse enfincado um gancho. Subindo aqui nela, cara, como assim? A personagem simplesmente sobreviveu a uma coisa que é impossível de sobreviver. Mas eu quero que vocês prestem atenção agora. Ela tá lá, ela tá segurando a Danica. Chega a Ava e o Ray, que chega lá, porque o Ray sempre tem que chegar com o barquinho no final pra ajudar. E ele chega lá, ele dá um tiro, né? Depois que a Danica morre e cai, ele dá um tiro na Steve, que é a assassina, e eles vão embora. E aí, no bar, eles voltam pro bar do Ray, tá só os dois. A Julie percebe alguma coisa, vai pra lá, e quando ela chega lá, né, antes dela chegar, a Ava começa a lutar com o Ray, porque o Ray se revela outro assassino. Sim, a roteirista desse filme teve a brilhante ideia, ela achou que era uma ótima ideia, pegar um dos personagens legados, um dos sobreviventes dos eventos originais, e transformar ele num assassino. É a mesma coisa que você chegar lá no Pânico 5 e falar, ó, tem esses dois assassinos novos aqui, a Amber e o Rich e tal, mas o mandante deles, quem tava guiando eles, falando o que fazer e tal, era o Dewey. Claro, um grau muito abaixo, porque Pânico tá muito acima de vocês fizeram no verão passado, mas é a mesma coisa. Que quando eu vi isso, eu juro, quando o Ray se revelou um assassino, eu quis levantar e sair do cinema. Simplesmente. Porque a outra, beleza, ela falou, o meu boy que morreu, que não sei o que e tal. Só que o Ray, a Julie pergunta pra ele por quê? E ele fala, porque os amigos dela eram os amigos escrotos que fuderam com ela, tal, que não sei o que, e eu quis ajudar. Essa é a motivação dele. Por que eu quis ajudar? Porque os amigos dela eram escrotos e fuderam com ela e eu tava afim de ajudar. Aí, por causa disso, eu virei um assassino psicopata. E porque a cidade também tá querendo apagar o que aconteceu com a gente em 97. É claro, irmão. Você acha que a cidade vai querer ficar lembrando de uma série de assassinatos que aconteceu quase 30 anos atrás? Puta merda, cara. Óbvio que não. Óbvio que não. Porra. Mas aí ele morre e tal, aquela coisa. Só que, aí que veio dois problemas aqui. Porque, primeiro, esses dois eram assassinos. Ok, eles eram assassinos. Mas vocês não podem revelar esses dois sendo assassinos no final, e lá no meio do filme você tem uma cena da Steve sozinha, desesperada, tentando ligar pros amigos dela, e o Ray aparecendo e consolando ela. Falando, não, tá tudo bem com seus amigos, não sei o que, eu prometi pro seu pai que eu ia te manter seguro e tal. Uma cena que só estão os dois. Se esses dois são os assassinos, por que cacete nessa cena que só estão os dois, eles estão agindo como vítimas? Eles estão agindo como vítimas. Uma cena que tá só os dois. Uma cena que era pra eles estarem falando, isso aí, o próximo que a gente vai pegar é o fulano ali, tal, beleza, planejamento. Uma cena que tá só os dois. Se tivesse mais alguém com eles nessa cena, beleza, mas estavam só os dois. Então por que eles estavam se agindo de vítima? Não tem porquê. E aí quando você chega lá no final do filme, cara, o Ray estava num barco. A Danica caiu. Então, eles estão num barco, no iate, a quilômetros de qualquer costa, lá no meio do mar aberto. Ou seja, a Ava não tem pra onde fugir. Tá ele e a cúmplice dele ali, os dois assassinos, e a vítima. Porque, meu Deus, esta mula deu um tiro na Steve. Por quê? Ele dá o tiro de roupa lá do barco e leva a Ava de volta pro bar dele. Cara, era só você ter abaixado a arma e vocês dois virado na Ava. Era 2x1. Ela não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, cara. Tudo bem, o plano dele era jogar toda a culpa na Steve, pelo que eu entendi. Tá ligado? Mas podia ter matado a Ava ali, depois ele matava a Steve e pronto. Voltava e falava, ela matou as duas meninas, tive que matar ela, acabou. Nem a Julie ia duvidar, irmão. Mas não, ele decidiu executar o plano da forma mais imbecil possível. E vocês viram que eu não falei muito da Julie? É porque ela e o Ray, eles são tratados assim como big deal. A Julie é tratada aqui como se ela fosse uma Laurie Strode da vida, tá ligado? Como se ela fosse uma Sidney da vida, o que ela não é. Né? Ela tá, porra, Sidney e Laurie Strode estão aqui em cima, né? Scream Queens, lenda aí dos filmes de terror. A Julie tá lá embaixo, tá?
Tá bom? Vamos esclarecer. Eu sei que vocês fizeram no verão passado uma franquia de terror slasher, qualquer coisa que tá lá embaixo. Eu resumi o primeiro filme, podem lá ver o vídeo resumindo o primeiro filme, e vocês vão ver que o primeiro filme também é ruim, não tem nada demais lá, tá? É uma bosta. Tem uma premissa interessante? Tem. Se bem trabalhada, mas não é bem trabalhada. E lembra que eu falei que tinham mais frases? Depois de tudo resolvido, a Ava e a Danica sentam lá na praia pra comer, porque elas lembram que elas não têm passo, assim, como estão com fome, e aí elas soltam algumas frases. Primeiro, a Ava solta: ah, as divas estão vivas. Ela bota a mão na testa, assim, sei lá. As divas estão vivas. Então, tipo, foda-se todos os nossos amigos que morreram, né? Mas nós duas estamos vivos. O resto da galera que se dane. E aí ela fala, e ela solta que a Steve sobreviveu. A Steve também sobreviveu. Ela levou um tiro, mas ela tá bem. Ela fala, eu não te contei, a Steve sobreviveu. Vamos matar ela? Eu juro que elas falam isso. Eu juro que elas falam isso. E no meio disso elas também soltam que nada disso teria acontecido se o Ray tivesse ido no psiquiatra, no psicólogo, né? Porque elas falam, a frase exata é se pelo menos os homens fizessem terapia. Somada a essa fala, né? A diretora, a roteirista e diretora mulher, essa fala e a gente lembrar que morrem 4 homens no filme. Peraí, morre os 2 noivos? 2 noivos. Morre o cara lá, o pai. Morre o Ray. Temos 4. Eu acho que tem mais um que eu estou esquecendo nesse momento, mas se eu lembrar eu coloco. Né, só morre uma mulher lá. Professora Roteiro, que é uma menina que aparece do nada, que a Ava conhece no avião, chegando lá na cidade, que ela é apresentada numa pegação com a Ava ali no banheiro, e que depois ela encontra a Ava mais uma vez, só porque ela faz um podcast e tá lá na cidade para fazer um podcast sobre o que aconteceu no primeiro filme, e aí ela só aparece para falar pra Ava o que aconteceu no primeiro filme e morrer logo em seguida. Numa cena patética, porque elas estão lá na loja, onde a Daphne estava sendo perseguida no primeiro filme, e, mano, eu juro, elas começam a ser perseguidas lá e é inacreditável. Por quê? Pra separar as duas e o assassino tacar a loira sozinho, cai uma gaiola do nada e prende a Ava, mano. Que momento que o assassino botou aquela gaiola ali, mano? Que isso, cara? Mas é isso, né? Isso eu sei o que vocês fizeram no verão passado de 2025, né? Um filme que mija no pequeno legado que a franquia tinha, um pequeno legado que o filme original tinha. Eu acho que, tipo, eu ia falar que eu não acho ele tão ruim quanto aquela série que a Prime Video fez, mas os dois estão no mesmo nível. A série, pelo menos, não bija no legado, né? A série, pelo menos, não pega um personagem legado e transforma na porcaria de um assassino. Mas a série também é pavorosa. Outro dia eu falo dessa série que é horrorosa. Nossa, essa franquia é difícil. Sabe a franquia que não tem nenhum filme ruim, tipo Evil Dead, Pânico? Então, essa aqui é o contrário, é a franquia que não tem nenhum filme bom. Mas é isso, a minha nota pra esse filme, se vocês querem uma nota, eu dei 2 estrelas de 5, porque tem umas perseguições bem legais, tem umas mortes bem legais, tem uma que é sem pé nem cabeça, porque o Ted ele consegue derrubar o assassino, aí corta, ele tá se rastejando pelo chão com o assassino vindo atrás, eu não entendi nada, mas esse filme também, a direção é horrorosa, é fake jumpscare o tempo todo, toda hora tem um som alto pra assustar, o assassino, mano, todo passo que ele dá, isso eu achei a coisa mais ridícula do filme. Porque é impossível não ouvir esse assassino. Porque todo passo que ele dá é bum, bum, bum. Você jogou Resident Evil 2 Remake? Sabe quando o Mr. X tá vindo atrás de você, que você ouve os passos, tum, 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 fica aterrorizado? Eles tentam fazer a mesma coisa aqui. Com o Mr. X funciona, porque você sabe que é um Tyrant, um monstro biológico, 2 metros e meio de altura, que vai te ferrar se chegar em você. Aqui eu sou um humano normal, por que ele faz todo esse barulho com o pé quando ele tá chegando aqui? E eu tava pensando agora, quando a Julie descobre que o Ray é um assassino, ela pesquisa assassino, né? Porque a Ava liga pra ela, fala quem é assassina, ela pesquisa, e por achar uma foto do Ray com o assassino, ela associa que o Ray também é um assassino. Do nada. Uma das pessoas que ela teria menos motivos pra achar que é uma assassina na Terra, porque o cara sobreviveu com ela 2 vezes. Então, tipo, não sei, mano. Não sei, este filme é uma bosta, é isso que importa. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos, me segue no Instagram e no TikTok, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse filme e até a próxima, meus queridos. Tchau!